Olá, meus amigos, minhas amigas, meus guerreiros, minhas guerreiras, povo liberto. A pessoa que vos fala é José Gonzaga, aqui do canal Passando a Bíblia Limpo. Eu peço, por gentileza, de quem gostar do meu trabalho, que se inscrever para dar força ao canal, dar um joinha, um like, né? E o pessoal da plataforma perceber que o trabalho está sendo bem feito, fazer um comentário, se possível for, e compartilhar os vídeos, porque o nosso lema é libertar o religioso que se diz ser religioso, mas está preso num sistema bíblico. Inclusive, o foco maior hoje é sobre a escravidão, né? A Bíblia apoia ou não apoia a escravidão. Tem vários livros, capítulos, versículos que apoiam, e tem vários livros, capítulos, versículos que não. Então, para sem mais delongas, vamos ao teor do vídeo. Lembrando que esse vídeo está dando sequência aos vídeos de contradições do mesmo livro e algumas contradições do mesmo livro e no mesmo capítulo, para que vocês possam entender. Nós trabalhamos com transparência. Nós mostramos os dois lados da moeda. Não é igual os profissionais da fé, os enganadores da fé, que citam apenas os livros que lhes interessam, que lhes convém. Eles não mostram o outro lado, só pegam os versículos amorosos. As partes obscuras da Bíblia é jogada por debaixo do tapete. E por isso que nosso trabalho é este. O nome do canal é Passando a Bíblia Limpo, para mostrar as coisas com mais transparência possível. Vamos lá. Os livros que apoiam a escravidão, né? Período devasso, né? A Bíblia apoia a escravidão? Sim, apoia. Neste livro, sim. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 24, versículo 27. Para iniciar, só para dar uma explicação melhor. E no capítulo 9, versículo 25, 27 de Gênesis, nos fala, né? Sobre o caso de Noé, que tinha embebedado, né, com vinho, ficou pelado, e seu filho Canaã viu ele nu. E por causa disso, Noé o amaldiçoou para ser servo dos servos de seus irmãos, ou seja, escravo dos escravos. Né? No livro Gênesis 16, 8, 9, caso da escrava Agar, né? Mãe de Ismael. Gênesis, capítulo 17, versículo 12, 13. Gênesis, capítulo 24, versículo 35 e 36. Gênesis 26, versículo 12 e 14. São os livros de Gênesis que apoia a escravidão. E tem um livro também de Josué, capítulo 9, versículo 23, que também apoia a escravidão. Ah, mas aí é só na lei mosaica, é só na lei de Moisés. Jesus é a nova aliança. Na nova aliança não apoia a escravidão, negativo. Então vamos citar os livros do Novo Testamento que apoia a escravidão. Lembrando que servo é o mesmo que escravo. Algumas traduções falam escravo, outras traduções falam servo. Você vê o significado de servo é escravo. Né? Então, vamos lá, né? Nos livros do Novo Testamento que apoia a escravidão, está escrito servo. Como eu disse, servo é escravo, né? Lucas 12, capítulo 12, versículo 46 e 47, apoia a escravidão. Lucas, capítulo 17, versículo 7 ao 9, apoia a escravidão. 1 Coríntios 7, versículo 21, 22, apoia a escravidão. Né? Efésios, capítulo 6, versículo 5, apoia a escravidão. Colossenses, capítulo 3, versículo 22, 1 Pedro 2, 18, Tito, capítulo 2, 9 e 10. Esses livros do Novo Testamento apoiam a escravidão. Agora vamos no livro de Êxodo 12, 44, apoia a escravidão. 12, 20, verso 17, apoia a escravidão. Agora o Êxodo 21, gente, eu vou deixar para ler, que tem umas passagens aqui que não tem como, né, vocês entenderem isso, é sem lógica. Porque nessa passagem tem o cúmulo dos cúmulos para mim. Eu acho pesado isso. Um pai vender a sua filha como escrava. Tem alguma lógica uma coisa dessa?
Vamos lá. Gênesis, capítulo 21. No primeiro capítulo de Gênesis, no capítulo 21, do versículo 1, já fala: estes são o estatuto que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, comprar uma pessoa como objeto, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado, de graça. Comprar um servo hebreu, comprar uma pessoa como objeto. A Bíblia favorece a escravidão, apoia a escravidão. Que livro escroto é esse, gente? Agora vem o mais pesado. Capítulo 21 de Êxodo, versículo 7. Aquilo que eu falei, o pai vendendo a filha. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Pai vendendo filho para ser escrava. Escrava sexual. Eu vou ler mais adiante para dizer que é escrava sexual. Pai sendo cafetão de filha. E se ela for liberta, ela não será liberta como servo, como homem. Já está desqualificando a mulher e valorizando o homem. Mulher não tem vez nesse livro, gente. Fico besta como pode ter, né? Mulheres defendendo esse livro, que rebaixa a mulher de todos os quesitos, desqualifica a mulher como ser humano. A mulher é inferior ao homem. Vou ler de novo, vocês não estão inventando. Capítulo 21 de Êxodo, versículo 27. Vou mostrar aqui, ó. Não estou mentindo, não. Está na sua Bíblia, tá? Você, porque não lê a sua Bíblia, você passou para ler para você. Você lê a partir da escola dominical, a partir de estudo dirigido, né? Tudo manipulado pela igreja. E você não quer acordar. Nós estamos mostrando para você. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como sai os servos, ou seja, como os homens. Vou ir até o versículo 11, né? Êxodo capítulo 21, versículo 7 ao 11. Se ela não agradar, se a moça não agradar ao seu senhor, e ele não se desposará com ela, não ter sexo com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Vocês entenderam o versículo 8? Ele não pode vender ao povo estranho, mas pode vender para o povo dele. Ou seja, se a moça não agradar. Versículo 9. Mas se a desposar com seu filho, se a moça ficar com o filho do Senhor, né? Que é o dono dela, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, ou seja, se você tomar outra, sem ser ela, outra serva, né? Não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. A obrigação marital é sexo. Ter sexo com ela como se fosse esposa dele. Agora vem o mais absurdo no capítulo 11, lá no versículo 11. Êxodo 21, versículo 11. Vamos lá. E se ele não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Ou seja, se ela ficar com passar por essas 3 coisas, e mesmo se não agradou nem ao Senhor, nem ao filho, ela sairá de graça, sem receberá nem um centavo. A moça ainda é humilhada. E vocês apoiam uma porcaria dessa. Tem lógica uma coisa dessa? Vamos a outro versículo mais. Eu não falo que é mais absurdo, porque o pai vender a filha, para mim, é o fim da picada, né? Agora, eu falo o absurdo desse outro versículo, que eu levo também no capítulo 21, de Êxodo, versículo 20 ao 21. Que eu sou da copada, gente. Porra, eu sou negro, cara. E eu vejo pessoas que já foram escravos do sistema. Os caras são traíra da raça. Hoje defende essa porcaria desse livro que no passado escravizou seu povo. Vamos lá. Êxodo capítulo 21, versículo 20
ao 21. Se alguém ferir ao seu servo, as traduções mais antigas falam escravo, porque servo é escravo, ou a sua serva, com pau, cacete do crioulo, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Ou seja, se castigar o servo ou a serva, e ele morrer na hora, na mão dele, aí o Senhor é castigado. Vamos ao versículo 21? Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Vocês perceberam o teor? Como isso é pesado? Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. E vejo pessoas de cor negra apoiando uma porcaria dessa. Isso me irrita, viu? Vamos lá. Agora vamos ao livro de Levítico 19, 20, apoia a escravidão. Levítico 22, versos 11, também apoia a escravidão. Levítico 25, 39, também apoia a escravidão. Levítico 25, versos 44 e 46. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Deuteronômio 20, versos 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 20, verso 14. Agora vamos no livro do Novo Testamento de novo, não vocês vão falar que é só do Velho. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e 5. Apoia a escravidão. 1 Coríntios 7, 22. Apoia a escravidão. Mateus 8, versos 7, 8. Apoia a escravidão. Então não é só o livro do Velho Testamento que apoia. Agora vamos aos livros que não apoiam a escravidão. Vamos às passagens bíblicas. Malaquias, capítulo 3, verso 5. Não apoia, né? Vamos puxar lá o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, ó. Capítulo 3, versículo 51. Malaquias 3, versículo 51. E chegou-me-ei a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falso testemunho, contra os que defraudam o diarista em seu salário. Defraudar é não pagar. E o escravo trabalhava a troco de comida. Contra os que defraudam o diarista em seu salário. Então aqui não está apoiando a escravidão. A viúva e o órfão, que pervertem o direito do estrangeiro e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui já não está apoiando. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Não é só todos os livros do Velho Testamento que apoiam, tem livro que não apoia. Livro de Jeremias, 22, 13, também não apoia a escravidão. O livro de Malaquias, que eu acabei de ler, né? O livro de Levítico, 19, 13. Vocês recordam que eu li o livro de Levítico 19, 20, que apoia a escravidão? Vamos voltar lá em Levítico, porque o teor do vídeo é mostrar as contradições no mesmo capítulo, para que os lunáticos da fé acordem desse pesadelo, que não é sonho mais, isso é pesadelo. Uma mentira contada uma vez, ela vira verdade. Imagina uma mentira contada há milhares de anos. Eu dou desconto aos nossos antepassados, porque na época deles, eles não tinham conhecimento. O livro ficou muito tempo oculto do povo. Só os doutores da lei que tinham acesso a ele. O povo não tinha leitura. Nós estamos na era da informação, meu amigo. Pesquisa, se liberte. Vamos lá, Levítico, capítulo 19, versos 20. O que está escrito lá? Olha, e quando o homem se deitar com uma mulher que for serva prometida a outro homem, ou seja, uma escrava que seja prometida a casar com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então será açoitado, o homem será açoitado. Porém, não morrerão.
O homem não poderá ser açoitado, mas não poderia matar o homem. Por quê? Porque ela não foi libertada. Ela é escrava. Se ela foi libertada, o homem podia açoitar até a morte. Mas se ela não foi libertada, ela é escrava, mesmo que ela seja prometida a outro homem. O homem será punido, mas não poderá ser morto, porque transou com a escrava. Escrava para eles não é gente. É o livro que vocês defendem. Isso está no livro de Levítico 19 e 20. Agora vamos ler o livro de Levítico 19 e 13, o mesmo capítulo. Não oprimirás o teu próximo. Olha, nós vimos há pouco. O camarada abusou da serva que era prometida ao outro homem. Ele oprimiu ela ou não oprimiu? Não oprimirás o teu próximo. Nem o roubarás. Já estava roubando a serva de outro. Está usando ela antes dela casar. Tendo relações com ela, né? A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. A paga do vigarista não ficará com ele. A paga do diarista, né? Ou seja, aqui já está falando contra. No versículo 20, está apoiando a escravidão, e no versículo 13 já está falando contra. Controvérsia no mesmo livro e no mesmo capítulo. Livro de Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 7, 22. Aqui, meu filho, aqui a gente não passa leite no bigode do gato, não. Aqui a gente mostra, mata a cobra e mostra o pau. Conosco é assim. Nós trabalhamos com transparência. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, onde estão? Eu vou ler o primeiro, o 23. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Foste comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Você foi comprado por bom preço, no caso, o preço do sangue, né? De Cristo, aquela coisa toda. Só que no versículo 22 está escrito, o mesmo capítulo 7, versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo de Cristo, que está falando servo. Agora vamos ler a mesma versão da Bíblia, João Ferreira de Almeida, mais antiga, de 1948. Olha lá. Pois aquele que foi chamado do Senhor, mesmo sendo escravo, é um libertado pelo Senhor. E assim também, o que foi chamado, sendo livre, escravo é de Cristo. Na Bíblia também, Testemunho de Jeová tem a mesma versão, né? Aí já troca o servo pelo escravo, aquilo que eu falei, né? É escravo, né? O religioso, ele não é liberto, ele é escravizado pelo sistema. E a nossa missão é libertar esse povo, né? Nós vendo aqui, eu li passo a passo, os versículos que eu achei mais absurdos, né? No caso do livro de Êxodo 21, né? Onde pai vende filha como escrava para servir ao seu senhor. E se o seu senhor, nem o filho dele, não agradar da moça, ela sai de graça. Ou seja, eles humilham a moça, usam ela, e depois devolvem ela para os pais. É o livro que vocês apoiam. E a liberdade da moça não pode ser a liberdade igual de um servo. Está inferiorizando a mulher como pessoa, como ser humano. Depois vimos, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 21, né, onde o servo pode punir o escravo desde que ele não morra. Se ele morrer debaixo da sua mão, aquele senhor irá ser punido. Mas se ele sobreviver 1 ou 2 dias e morrer, não acontece nada com o senhor, porque é dinheiro dele.
pessoas vendidas como moeda. Aí vocês podem dizer, mas isso é a cultura da época. Você tem livro do Velho Testamento aí, do Novo Testamento, né? Comprovando isso. Mas sei que mesmo assim vai vir as falácias. Mas Jesus veio para mudar isso. Jesus é a nova aliança. Nós estamos na era da nova aliança, na era do Novo Testamento. Você tem livros aqui do Velho Testamento, do Novo Testamento que apoiam a escravidão, e você tem livros do Novo Testamento que não apoiam a escravidão. Mas se isso então não serve, vou citar por detalhe a parte de Jesus Cristo em relação ao servo do centurião. Algumas Bíblias falam criado, outras falam servo, outras falam escravo. Porque é a mesma questão de sinônimo. Servo é escravo. Mateus capítulo 8, versículo 5 a 8. Vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou a Jericó dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Ou seja, a mesma coisa que o centurião está falando: Senhor, o meu escravo, né, está atormentado. Ele intercedeu pelo escravo dele. Vamos ao versículo 6? E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Já leu esse versículo, né? Vamos para o 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e darei saúde. Jesus disse: Eu irei e darei saúde. Versículo 8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Observa que Jesus, horas nenhuma, falou em libertar o escravo. Horas nenhuma. A Bíblia fala que não entra em detalhes se o servo foi curado ou se não foi. Né? Mas aí o que acontece? Então, Jesus foi em favor à escravidão. Ele poderia sarar o servo, mas poderia libertar o servo. Ele não é o libertador? Cara, só não entende quem não quer entender mesmo, viu? O livro é claríssimo, né? Vocês não são libertos. Vocês são escravos de Cristo. Está escrito em Coríntios 7, versos 22, é isso. Vocês deixaram de ser escravo do homem para ser escravo do ser imaginário. E através desse ser imaginário, vocês são escravos dos profissionais da fé, dos enganadores da fé, que só lê aquilo que convém a eles. E vocês também só lê aquilo que vocês querem ouvir. Esse é o problema também. Quando o cristão tem uma dúvida de alguma coisa, o que ele faz? Ele não vai pesquisar igual a gente faz, não. Ele citou algum versículo, isso está errado. Ele vai até o pastor explicar aquele versículo para ele. Ou até o teólogo da igreja para ele explicar aquilo. O presbítero, o bispo. O que esse povo faz? Eles vão tapear você. Ele vai ler um outro versículo lá que contradiz aquilo. Eu li vários versículos que é a favor da escravidão e li vários versículos que é contra a escravidão. Eles podem escolher. Ele lê um versículo lá aleatoriamente, dá uma explicação fajuta e você acredita. Sabe por que você acredita? Porque ele fala aquilo que você quer ouvir. Vocês preferem a mentira doce. Né? Para quem já acostumou com a mentira com a verdade, dizer a verdade é ofensa. Vocês nos odeiam, vocês têm ódio de nós por causa disso. Porque nós batemos de frente com esse povo. Nós mostramos dois lados da moeda. Então, meu amigo, fica no engano quem quiser. A nossa parte nós estamos fazendo. No mais, um feliz termo de domingão e até o próximo vídeo, que eu vou continuar nesse mesmo batido aí, colocando as contradições do livro bíblico
dando preferência o mesmo livro e alguns até no mesmo capítulo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!